Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que afeta milhões de pessoas, mas que ainda é um grande tabu: o uso compulsivo de pornografia. Vamos tentar desvendar juntos como esse universo digital pode estar, de certa forma, remodelando o cérebro e até os nossos relacionamentos. E para começar, vamos com a pergunta que está deixando muito especialista de cabelo em pé. Por que um número cada vez maior de homens jovens tem enfrentado disfunções sexuais? Algo que antigamente a gente associava mais com o avanço da idade. Os suspeitos de sempre, como estresse e saúde, parecem não explicar tudo. Então, qual será a peça que está faltando nesse quebra-cabeça? Para a gente desenrolar esse novelo, nosso papo vai ser dividido em 5 partes, ok? Primeiro, vamos entender o dilema digital. Depois, a gente vai definir melhor esse comportamento, sabe? O que a ciência diz sobre isso. Em seguida, vamos ver os impactos reais, os caminhos para a recuperação e, por fim, por que a educação pode ser a melhor ferramenta de prevenção. Então, vamos lá. Primeira parte, o dilema digital. Hoje em dia a gente tem um acesso praticamente infinito a conteúdo explícito, literalmente na palma da mão. Essa facilidade toda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, acabou criando um ambiente perfeito para o crescimento de comportamentos compulsivos, algo que era bem mais raro no passado. E é aqui que a gente encontra uma conexão bem importante. As pesquisas sugerem que essa avalanche de pornografia online, que está cada vez mais extrema e variada, pode estar reconfigurando o cérebro. A excitação começa a depender de estímulos que são, vamos ser sinceros, impossíveis de replicar na vida real. E isso pode acabar levando a problemas de desempenho quando a tela se apaga. Ok, já entendemos o cenário. Agora, na nossa segunda parte, a gente precisa definir melhor esse comportamento. Para entender o problema de verdade, a gente tem que deixar os julgamentos de lado e usar a linguagem da ciência. Não é uma questão de ser bom ou mal, e sim de entender um comportamento clínico que tem causas e consequências reais. E para essa nossa conversa não ficar só no achismo, a gente se baseia em fontes científicas, como a revista Debates em Psiquiatria. É esse tipo de pesquisa que nos ajuda a separar o que é um hábito do que é de fato um problema clínico sério, com critérios bem claros. O nome técnico que os especialistas usam é esse aí, Transtorno do Comportamento Sexual Compulsivo, ou TSC. Pensa assim, o problema não é se alguém assiste 1 ou 10 vezes por dia. A questão central é, essa pessoa consegue parar quando quer? Se a resposta for não, e isso está custando o emprego, os relacionamentos ou a paz de espírito dela, aí sim a gente está falando de TSC. E é bom a gente saber que isso ainda é um debate quente no meio científico, viu? A Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, já inclui o TSC. Por outro lado, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, decidiu não incluir. O receio deles era acabar diagnosticando como doença um comportamento que poderia ser normal. Isso mostra que o campo ainda está em plena evolução. Então, como saber se o uso passou do ponto? Os pesquisadores apontam para 6 sinais de alerta. Começa com a saliência, é quando o assunto domina os pensamentos. Depois, vira uma modificação de humor, tipo uma válvula de escape para o estresse. Logo vem a tolerância. O que antes satisfazia já não é mais suficiente. Se a pessoa tenta parar, sente a abstinência, fica ansiosa, irritada. Isso começa a gerar conflitos na vida real. E por fim, a recaída, que é aquela luta constante para não voltar ao padrão antigo. Certo, já definimos o comportamento. Agora, na nossa terceira parte, vamos falar dos impactos ocultos. Porque, olha, o que acontece na tela definitivamente não fica só na tela. Vamos ver como esse comportamento pode transbordar para o mundo real. Exato. É como jogar uma pedrinha num lago, sabe? As ondas se espalham e afetam tudo ao redor. O bem-estar mental, social e até mesmo o físico. E as consequências vão se somando. A pessoa pode começar a se isolar, trocando a vida real por fantasias online. Os relacionamentos começam a ruir, pesados pela desconfiança. A alegria de viver vai sumindo, hobbies são deixados de lado, a saúde mental sofre, com ansiedade e depressão batendo na porta. E o corpo também sente, com cansaço, dor de cabeça. Mas calma, nem tudo é um cenário sombrio. Muito pelo contrário. A recuperação é totalmente possível. Agora, a gente entra na nossa quarta parte, os caminhos para a recuperação. Vamos focar no que é prático, nas ferramentas para retomar o controle. Essa jornada começa com passos que qualquer um pode dar. O primeiro, e talvez o mais corajoso, é admitir. Ok, isso virou um problema. Depois, é quase um trabalho de detetive. Identificar o que dispara o comportamento para poder evitar esses gatilhos. Isso pode significar limitar o acesso à internet e, o que é fundamental, preencher esse vazio com coisas que fazem bem de verdade. Esporte, um hobby, passar tempo com gente querida.
Mas vamos ser sinceros, muitas vezes só a força de vontade não dá conta do recado. É como tentar escalar uma montanha sem guia. A ajuda profissional oferece um mapa, um caminho estruturado e o apoio que a pessoa precisa para a mudança ser duradoura. E quando a gente fala de ajuda profissional, existe um leque de opções. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é ótima para ajudar a reescrever esses padrões de pensamento. Grupos de apoio criam uma rede de suporte muito forte, onde ninguém se sente sozinho na jornada. E, em alguns casos, medicamentos podem ajudar a tratar a raiz do problema, como uma depressão ou ansiedade que possa estar por trás da compulsão. E olha que irônico, né? A mesma tecnologia que, de certa forma, cria o problema, também pode ser parte da solução. Existem aplicativos e ferramentas que criam barreiras digitais, dando à pessoa um fôlego, um espaço para fortalecer o autocontrole. E isso nos leva à nossa quinta e última parte, uma questão de educação. Até agora, a gente falou muito sobre como tratar o problema. Mas e se a gente pudesse evitar que ele começasse? Agora, o nosso foco muda do tratamento para a prevenção. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. A educação sexual como vacina contra o vício em pornografia. A ideia é que, em vez de esperar a doença aparecer para depois tratar, a gente pode imunizar as novas gerações com informação de qualidade e uma compreensão mais saudável da sexualidade. E se alguém acha que isso é um problema lá do futuro, dá uma olhada nesse número, 75%. É isso mesmo, 3 em cada 4 adolescentes já foram expostos à pornografia. Esse dado alarmante mostra que a gente não pode mais esperar. A conversa sobre isso precisa acontecer agora. O que nos deixa como uma reflexão final, né? Se esse comportamento compulsivo é algo aprendido, moldado pelo ambiente em que a gente vive, será que a solução mais poderosa não é justamente ensinar um caminho diferente desde o começo? Em vez de focar só em desaprender, talvez a chave seja promover atitudes mais saudáveis em relação à sexualidade desde cedo. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nessa análise